meu Senhor, abençoa a tua igreja esta noite. Pai querido, faça com que eles se movam. Faça com que eles abram a sua própria boca. Faça com que eles gritem aqui na terra. Faça com que haja solos aqui na terra. Faça, meu Deus, com que haja gritos de socorro aqui na terra, Pai. Para que o céu se mova, para que Deus haja, para que o Espírito Santo interfira, para que haja uma guerra. Oh, meu Deus, esta noite, por esta alma, por esta vida, por aquilo que ele pediu, aquilo que ele clamou, aquilo que ela buscou. Meu Senhor, que essas coisas aconteçam, Pai, hoje e agora, meu Deus, no nome de Jesus, e nos dá a sua palavra. Amém. Olha o seu irmão, diga assim para ele: você sabe orar? Diga assim, porque não me pareceu. Diga, irmão, diga forte. Diga assim: eu nunca ouvi a sua voz. Então, eu nem sei como ela é. Gostaria de ouvir um dia. Diga, igreja, diga: gostaria de ouvir um dia. Isso, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo de número 3 e o versículo de número 10. 1 Samuel, no capítulo de número 3 e o versículo de número 10. Uma vez um grupo de três irmãos chegou para mim e disse assim: pastor, nós queremos fazer uma visita. Eu disse: que ótimo, que bom, isso é maravilhoso. Podemos ir? Eu digo: pode. Então nós vamos lá, o senhor vai interceder por nós? Eu digo: não, você não vai sair assim. Primeiro vocês vão orar para mim. Deixa eu ver se vocês sabem orar. Deixa eu ver se você sabe confrontar, se você sabe guerrear. Se você sabe realmente entrar no campo de batalha. Mas por que não? Porque se você não souber, eu não vou deixar você ir. O senhor disse que podia. Eu falei: sim, você veio pedir? Pode. Mas eu quero ver quem é você. Você conhece o cristão? É na hora da oração. É na hora do clamor a Deus. É na hora que a batalha torna-se reída, é que você sabe quem é quem. Esse é o momento exato em que você sabe aquele serve, mas aquele não serve. Aquele ali pode entrar na batalha, esse não pode. Você entende, querido? Porque a oração é a chave. Sem a oração, sem buscar a Deus, não há unção. Não há. Sem oração não há unção. Aprenda isso. Sem oração não há unção. Se você não ora, não tem unção. Não há peleja, não existe batalha para confrontar. O inimigo não vai ceder, ele não vai sair, ele não vai fugir. A doença vai permanecer lá, o problema vai continuar. Por quê? Porque aquela pessoa, no mundo físico, ela é conhecida como o doutor advogado, é conhecido como médico especialista, mas no mundo espiritual, ele não é nada. Você entende isso? Então, no mundo espiritual, o que vale é a oração. O inimigo respeita a oração. Ele sabe o poder que a oração exerce no mundo espiritual. Amém? Quem achou a palavra de Deus, diga amém. Quem achou, diga glória a Deus. Dá mais uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Essa vai ser a igreja mais inadivada de Campinas e região. Então não está para isso, querido. Lá eu sempre fui lá. Enquanto eu não ver você orar e chão balançar, nós não vamos parar. E nós somos persistentes. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque teu servo ouve. Eu vou ler mais uma vez, e eu quero que você capte esta palavra. Eu não quero que você passe os olhos da mensagem, feche a Bíblia e aí me ouça pregar, não. Eu quero que, lendo, você consiga garimpar a palavra. A palavra é o segredo da vitória. Então você precisa garimpá-la para você. Então presta atenção e você leia aí na sua Bíblia. Diz assim: então veio o Senhor e esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque teu servo ouve. Feche os seus olhos. Liga o seu pensamento no céu.
Você quer que Deus fale por você? É o seu momento. Você vai orar a Deus. Você vai dizer, Senhor, eu estou aqui. Aonde eu estou é impossível que haja outro. Ninguém consegue ocupar o mesmo lugar duas pessoas. Eu estou aqui, Senhor. Mira a minha vida essa noite. Revela a tua palavra do meu coração. Eu quero ouvir a tua palavra e quero que ela seja como um remédio. Eu quero perceber a dor se dissipando aos poucos. Assim, quando eu tomo um analgésico, quando eu estou com dores. A palavra é isso. Ela vai dissipando da sua vida. Ela vai arrancando. A palavra ela vai transmitindo primeiro para a sua mente, para o seu coração, para a sua alma, para o seu espírito, para o seu físico. A palavra ela é poderosa, ela é penetrante. Mas para você ter essa experiência, para você viver essa experiência da palavra viva, aquilo que você ouve as pessoas testemunhar, mas você não consegue testemunhar igual, porque não ouve com você. Essa é a questão, é posicionamento, é se colocar. Ore a Deus agora, para o Senhor falar com você. Meu Deus, em nome de Jesus. Pai querido, arrebata-nos, ó Deus, exatamente para a tua presença, Senhor. Nos traga para perto, de onde podemos sentir o cheiro de Deus. Possamos perceber a tua graça, a tua misericórdia. Possamos entender o quanto Deus é grande e o quanto Deus está pronto para nos abençoar, para nos transformar. Meu Senhor, nós queremos ouvir o som da tua voz esta noite, para balançar o nosso coração. Ó Deus, nós queremos viver esse momento que só o Senhor pode proporcionar para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Levanta a sua mão direita assim. Eu preciso mexer bastante com você, porque eu estou vendo que você está disperso. Eu não senti você ainda no mundo espiritual. Você está desconectado. E eu preciso, quem é espiritual não consegue pregar se a igreja estiver desconectada. Você não recebe se você não estiver conectado. Você vai aprender com essa igreja aqui, que aqui o espiritual é quem comanda. Não é a sabedoria humana. Não é o poder do homem, mas é do Espírito Santo. Diga assim, Senhor, olha para o meu coração. Diga que eu preciso de Ti. Diga, Senhor, me preencha. Diga, Senhor, me encha. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para o quadro manifesto desta palavra, nós estamos olhando para um personagem que ele não tinha o costume, ele era inexperiente, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus antes. Então, para ele, a voz do Senhor era como as outras vozes que ele ouvia. No entanto, que ele chegou a confundir a Deus com o sacerdote que tomava conta do templo. Você percebe que quando ele confunde Deus com o ser humano, é porque ele ainda está equivocado quanto o que é necessário para ouvir a voz do Senhor. E na sua imaturidade de ouvir as vozes, e saber diferenciar quando Deus fala, e saber diferenciar o Senhor do tumulto deste mundo, das vozes que estão lá fora, daquelas que a tua mente copiou, aquelas vozes que conseguiram dominar o teu coração, que conseguiu fazer com que a tua alma estivesse escrava do som da voz de pessoas. Samuel ainda vivia esse momento da vida dele. Mas quando chega a hora de Deus separá-lo, quando chega a hora do Senhor chamá-lo, quando chega a hora de Deus falar assim, Samuel, você vai viver entre eles, mas não vai ser como eles. Você vai estar com eles, mas você não vai ser exatamente o que eles são. Você não vai fazer o que eles fazem. Você não vai ouvir o que eles ouvem. Você não vai se amedrontar com aquilo que eles são amedrontados, porque você vai ser diferente.
E Samuel, na sua inexperiência, Deus fala com ele, ele levanta da sua cama, ele vai até o sacerdote Eli, e ele diz: Eli, você me chamou, eu estou aqui, o que você precisa? E Eli está olhando para o jovem ali de pé na frente dele, enquanto ainda o velho Eli, o ancião Eli, está deitado na sua cama, repousando. Ele olha para ele e diz: olha, eu não te chamei. Eu não me lembro de ter te chamado. E o menino volta para a sua cama e deita, e ele pega no sono novamente, e a voz que o chamou da primeira vez, ela não vai embora, ela permanece ali. Porque Deus, quando Ele quer falar com você, ainda que você não entendeu, ainda que você não percebeu, ainda que você não estava pronto para ouvir o Senhor, ainda que você não tenha acesso a essa dimensão espiritual de Deus, Ele não desiste por causa do nosso fracasso. Glória a Deus, sabe? Digo, irmão, Deus não desiste por causa do seu fracasso. Por causa do seu desempenho. Você sabe por quê, queridos? Porque Deus, ele tem um compromisso. E quando nós falhamos, Deus não falha. Quando você desiste, Deus continua. Quando você sai da posição que Deus te colocou, Ele se mantém ali como se você estivesse ali. Porque ainda que você saiu, Deus tem o poder de trazer você de volta. Olha, Você já imaginou Deus pensando assim: hoje eu vou falar com Samuel, não é amanhã. E sabe que Deus lhe manda falar para você hoje? Hoje Deus vai falar com você, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é quando você entender, não é quando você estiver pronto, não é quando você se achar capaz de ouvir a voz de Deus. Deus vai falar hoje. Deus, até porque Deus consegue ignorar a nossa incapacidade. Porque Ele é Deus. Ele não se irrita, Ele não perde a paciência. Ele não fica batendo o pé porque você não entendeu. Ele não se volta para a parede como quem não está feliz com a sua atuação. Não, Deus é diferente. Amém, Deus. Senão Ele não era Deus. Agora imagina um Deus como Deus, querendo falar com um menino que era menino. E Deus está olhando para você como um menino, que ainda não aprendeu a discernir. Deus está olhando para você como uma menina, que está presa nas suas mazelas, nos seus diz que me diz, na sua confusão de rosto. O Senhor, Ele conhece cada um de nós, mas chegou o dia de Samuel, assim como chegou o teu dia esta noite. Deus está aguçando os sentidos dele, está tirando as vendas do olho dele, a cegueira dele. Deus está tirando do ouvido dele aqueles sons que ele estava acostumado. O Senhor me manda te dizer esta noite, o nome dessa palavra que eu não disse é a voz de Deus versus voz do inimigo. O Senhor vai treinar você para ouvir a voz dele no meio da praça lá de São Paulo ou Campinas, no meio do maior fuzuê de gente, todos gritando, vento soprando, prédio caindo. Você vai saber ouvir o som da voz de Deus. Aleluia! Porque quem é de Deus não pode andar confuso, não pode se perder. O que eu ouço muito? O que você ouve muito? O que você tem praticado muito na sua vida? Será que realmente esbarrou no Senhor? Será que chegou em Deus? Será que você mirou a coisa certa mesmo? Deus estava desintoxicando Samuel. Diga, Deus está desintoxicando você. E Ele vai conseguir, querido. A terceira vez, Samuel volta em Eli. E aí ele pratica com Samuel. Ele diz: Samuel, se eu não te chamei, e eu me certifiquei que não tem ninguém mais aqui, além de mim e você, então sim, tem uma terceira pessoa aqui que nós não podemos ver. E eu já sei quem é. E eu vou te ensinar uma coisa. E quando você começou a ler a palavra, o que você entendeu? Então veio o Senhor e ali esteve. Deus continuou lá. Deus continua na sua vida. Ele continua vendo você ir para Eli, continua vendo você voltar para Eli de novo, continua vendo você bater na mesma porta, falar com as mesmas pessoas, e Deus está lá. Você vai, Deus olha. Você vem, Deus olha também. Você chora, Deus olha. Você reclama, Deus olha. Aí Deus fala assim: mas qual é o problema dele? Qual é o problema dela? Eu estou falando. Ele não escuta, ela não escuta, não entende.
Eu quero, né, falar o que eu tenho para falar, mas... E você continua. E você continua perdido no espaço da sua vida. Samuel volta para o seu canto. Essa mensagem, essa parte que eu preguei, ela já foi... Não é essa parte que eu li, é só para dar uma introdução para você entender. Deus esteve ali, Samuel agora sabia. Samuel agora está ansioso. Deus sabe. Quando Deus está para falar com alguém, você fica ansioso. Quando será que vai acontecer o que o Senhor falou, hein, Senhor? Será que vai ser hoje? Vai ser amanhã? Será que vai ser mais tarde, de manhã, de cedo? E se for de madrugada, eu não vou nem dormir, porque o anjo passa e eu não vou ver. Ah, é meu coisa estar no ponto de ônibus, às 3 da manhã, eu falo, nossa, eu pego o ônibus todo dia, 3h15, 3 horas, não vem ninguém, só grilo cantando, o ônibus já passou. Olha para o seu irmão e diga assim, calma, você está adoecendo você. Não adianta você correr para lá e para cá, falar, gritar, não adianta. Você tem que esperar. Você já imaginou Samuel falando agora para ele, o que eu faço agora? E agora, o que eu faço? Falou comigo 3 vezes, eu ignorei por ignorância, eu não sabia. E agora, o que eu faço? Ele falou, volta lá. Ele sabia como Deus funcionava. Você não sabe como Deus funciona? Vou falar para você. Você desistiu e voltou a confiar, e voltou a desistir de novo, voltou a confiar, e Deus continua lá. Foi só você, só sua parte que ventou, bandeira caiu, prédio tombou, mas Deus está lá. Glória a Deus. Aí Samuel está ansioso. Deus sabe que você está ansioso, que você está ansiosa, mas faça como Samuel. O que ele falou? Volte, deita lá. E se a voz falar de novo, diga, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não saia do seu lugar. A voz veio e chama Samuel. E Samuel escuta a voz e fala, eis-me aqui. Coloca a mão no seu coração. Fala assim, eis-me aqui, Senhor. Olha para mim, a incerteza de Samuel gerou nele uma ansiedade de obedecer o sacerdote que ele conhecia. A sua ansiedade está gerando em você medo, insegurança. Deus está mandando falar. A sua incerteza, você não sabe. Você não sabe o que está acontecendo, e aí o que você faz? Você conta com a sua força, com o seu emocional, com o seu poderio, com aquilo que você pode, e a sua mente está falhando num momento importante da sua vida. Aí sabe o que você precisa? De uma mente, de uma voz que te esclareça. Samuel estava confuso, levantou 3 vezes, perdeu o sono, estava nervoso, mas é assim mesmo, Deus fala com você no meio do caos. Quando você não entende nada, não percebe nada, já perdeu a direção, não sabe o que fazer, o Senhor vem e centraliza você. Ele sabe fazer isso. A voz de Deus é clara, não deixa dúvida. E o Senhor essa noite vai dar a direção certa para você. Ele vai dar luz à sua vida. Ele vai fazer com que você veja, com que você enxergue. Você sabe por quê? Porque a solução já está diante de você, mas você não viu. Pela sua ansiedade, pela sua pressa, pela sua correria, você vai, Deus não vai impedir você de ir, Ele não vai pôr quebra-mola para diminuir a sua marcha, nem derrubar você no meio do caminho, não, Ele deixa você ir. E quando você descobrir que o seu ir e vir não te produziu nada, você vai parar para chorar, e é nesse momento que Deus entra. É nesse momento de calamidade da sua vida, é nesse momento que você diz, eu não acredito mais em nada, não vou fazer mais nada, vou ficar aqui esperando a árvore cair na minha cabeça, e a mão de Deus vem e desce. O Senhor vem e faz acontecer. Israel estava vivendo esse momento de incertezas. Eles não sabiam qual era o futuro que eles tinham. A nação estava batendo de porta em porta. A nação estava se vendendo para o primeiro rei que aparecesse, querendo pagar tributo para a primeira nação mais forte.
que aparecesse diante deles, eles queriam uma segurança, queriam sentir que a mão de alguém estava no ombro deles, nem que essa mão os castigasse vez ou outra. Mas não foi isso que Deus preparou para Israel, e não é isso que Deus preparou para você. Glória a Deus, aleluia. Não é isso que Deus buscou para a sua vida. Talvez você fale: Senhor, nem que seja uma migalha, alguma coisa, só para mim me sentir bem. O Senhor te diz: não, se sentir bem não é suficiente para a promessa que eu tenho contigo. Você tem que se sentir curado, liberto, abençoado, provido, cheio da graça de Deus e com direção certa. E o que Deus faz no meio desse caos? Eli estava incapacitado de dirigir Israel naqueles dias. Eli não tinha condições, primeiro pela idade, depois pelos erros que ele havia cometido. Era como se a nação estivesse sem frente, sem freio, sem volante, sem direção. Era assim que a nação estava, porque a pessoa que deveria zelar dessa causa já não era mais capaz. É no meio do caos que Deus apresenta a solução, e Ele vai apresentar a solução para você no meio desse caos, no meio dessa dor, no meio desse fogo cruzado da sua vida. Deus vai mostrar para você direção segura. E o que Deus faz para isso? Ele chama Samuel. Samuel seria uma surpresa. Samuel seria para a nação ficar de boca aberta. Seria para Eli olhar para os filhos e dizer assim: não, Deus está fazendo piada conosco. Não é possível que Deus chamou esse menino que a mãe deixou aqui no templo a meus cuidados, dizendo que é um voto de Deus. Eu agora sou obrigado a cuidar do voto, e ele chega aqui falando para mim que Deus falou com ele. Diga: na improbabilidade, Deus traz a solução. Mas Samuel era a solução. Samuel era a resposta de Deus. Samuel era tudo que Deus tinha para oferecer para Israel, que era suficiente. Quando Deus apresenta uma coisa para você, que aos teus olhos, a conta que você fez, as suas expectativas não assimilou aquilo que Deus te apresentou, porque não cobriu o que você queria, você acha que Deus errou? Você acha que Deus mandou só a metade da sua oração? Você acha que Deus mandou só 70% ou 30% da sua oração? Não. Deus mandou o que é mais do que suficiente. Mas Deus, queridos, quando Deus te apresenta uma coisa, não é naquilo que você tem que fixar os olhos. Você tem que fixar os olhos em quem deu. No grande eu sou. No Deus do livramento. O Senhor chega e apresenta alguém como Samuel. Quem era Samuel? Estudou para o sacerdócio? Não. Já era grande o suficiente? Não. Já tinha postura e posicionamento? Será que a nação ouviria aquele novo sacerdote, juiz, enfim? Será que ouviria? Não. Aliás, a era dos juízes estava apagando a luzinha deles. Deus sabe em quem te sustentar. Você precisa acreditar nisso. Quando Deus te dá algo, não é frágil, não é quebradiço, não dissolve com a água, não é carregado pelo vento, não é quebrado pela tempestade. Quando Deus te dá alguma coisa, é firme, é seguro. Ainda que você hoje tenha as moedas daquilo que Deus te deu, acredite, essas moedas serão apenas para enfeitar a arca da bênção que Deus está mandando para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Diga para o seu irmão: fica firme. Diga de novo. Queridos, aquilo para Eli tornou-se muito mais difícil. Ele viu a esperança da nação indo embora, como se Deus tivesse dito assim: eu vivi com Israel até hoje, daqui para frente vocês se viram. Será que é assim que você pensou de Deus? Deus está mandando eu perguntar para você: é isso que você pensou de Deus? Que Ele viveu com você até aqui, e daqui para frente Ele disse: olha, se vira agora, dê teu jeito, dá teu pulo, se vira aí, sai correndo para a cidade, bate ali, bate aqui, fala para lá, fala para cá. Será que é isso? Olha como que Deus me dá mensagens reveladas aqui, irmão. É para falar no dia a dia, é para tocar no teu braço. Será que é isso, mano?
Será que Deus fez só até aqui, ó, Ana, agora se vira? Será que foi isso que Deus disse, Jefferson? Jefferson, se vira agora. Não, Deus não disse isso. E aí Eli está olhando confuso para um menino dizendo, a solução de Israel é isso aí. Não chama de isso aquilo que Deus consagrou para a tua vida. Pega com zelo o que Deus te deu agora. Pega com amor, abraça com força. Diga, Ele é digno, Ele é poderoso. Ele trabalha naquilo que eu não entendo e não compreendo. Ele trabalha com aquilo que para mim não daria para nada. E Ele bate o bolo e faz crescer. Sabe? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Senhor. Porque Ele é fiel. Você acha que Deus daria o último bocado de farinha para o profeta Elias, para a viúva e seu filho ficar olhando? Não. Deus não faz isso. A solução de Israel é improvável aos olhos de Eli. Escuta, o que Deus está para te apresentar não é para os teus olhos, é para a tua fé. Se você olhar com os teus olhos, você vai ignorar mais uma vez o que Deus está te apresentando como solução. Deus está te dando para a tua fé, não é para a tua visão. Não é para você, não é para o teu físico, é para o teu espiritual. Quando você entender no teu espírito, o Senhor vai se revelar para o teu físico. Ele vai mostrar para você uma porta que até então é invisível. Samuel era como alguém invisível. Eli esperava que Deus tomasse um dos seus filhos, que já era homem, guerreiro, capaz para os olhos de Eli. Mas Deus levanta uma criança em tempo de caos. E Ele apresenta e fala, aí está a solução. Disse Deus, Eli sai assim, né, eu acho, por tempo. Deus, o senhor está fazendo piada agora comigo? O senhor está brincando comigo? Não. Da boca dos pequeninos, daqueles que mamam, fundaste fortaleza, aleluia. Salmo 84, diga eu creio. Diga eu creio, igreja. Eu creio. Diga eu confio. Eu confio. Naquilo que Deus vai me apresentar. Não é para os teus olhos, é para a tua fé. Diga para o seu irmão, não é para os teus olhos não. Diga para a tua fé. Diga, se você não crê, coloca uma venda nos olhos. Diga de novo para ele. Ele não ouviu a voz que esclarecesse. Quem ouviu foi Samuel. Era com Samuel que Deus queria falar. Deus não veio aqui para falar com o mundo. Ele não veio aqui para falar com as pessoas que vão ser pedra de tropeço na sua vida. Ele veio aqui para falar com você. Você tem que aprender a ignorar o que vão te dizer, o que vão te falar, as palavras que vão te assustar, vão te desanimar, que vai fazer você soltar a espada da tua mão. Não, fecha a mão na espada e diga, eu creio, Senhor. Não adianta você inventar, diabo. Eu tenho uma parceria poderosa com Deus. Ele falou que eu vou conseguir, eu vou conseguir. Ele falou que a porta vai abrir, vai abrir. Ele falou que eu vou movimentar na terra, eu vou movimentar. Ele falou que eu vou ter vitória. A vitória vai vir para a minha vida. Você sabe por que houve essa confusão de acreditar no que Deus estava dando? Porque naquele tempo cada um estava fazendo o que lhe parecia certo e direito. Mas eu não estou assim, pastor. Você está. A palavra não mente. Você está fazendo o que te parece certo. E Deus entende que você quer fazer certo. Mas Ele está falando para você, esquece de fazer certo, porque quem vai fazer sou eu. Você não vai entender o que eu vou fazer. Né? Está com o pé cheio de calo, de tanto andar. Está afadigando a tua própria alma. Está pondo em dúvida a sua oração, porque você está sendo o seu pior inimigo. Ele devia chegar e falar assim, Samuel, vem aqui, filho. Você sabe o que Deus está falando com você hoje?
Deus está falando que você vai ser o próximo Eli. Você vai ser juiz. Você vai ter que ser sacerdote. Você vai ter que ser profeta. Você está entendendo, menino, o que Deus está falando com você? Você está entendendo o que Deus está falando aos teus ouvidos? Vem vindo coisa para a tua vida por aí que não é para o teu entendimento, é para a tua fé. Não é para você ficar falando por aí, é para você crer, acreditar e confiar na palavra que Deus está ministrando na sua vida. Que você vai conseguir. Aí você sabe o que aconteceu? Eli pôs dúvida em Samuel. Samuel foi olhar, olhou no espelho e disse: nossa, será mesmo? Mas eu, filho de Ana nem me largou aqui de ainda. Difícil entender que minha mãe me largou aqui. Você não está largado, querido. Você foi deixado aí pelo comando divino. Você está numa situação que para você é desconfortável, mas o Senhor te pôs aí para você pensar, raciocinar. Você está entendendo? Deus foi aí para falar com você. Era difícil para Samuel entender por que a mãe largou ele ali, por que ele, um senhor, né, assim, já barriguinha de jaca, tinha que cuidar, não estava nem com ele, vai cuidar de mim. O cenário, a situação e as pessoas não condizia com nada que pudesse dar a Samuel uma sustentação e um ânimo de que ele estava por cima da carne seca. Não é assim que você se sente? Né? A carne seca, pastor, está jogando sal no meu olho. Você está enganado. Deus sabe onde você está. E Deus foi lá onde Samuel estava. Ele entrou no templo depois de muito tempo que ele não entrava, porque a Bíblia diz que as visões e as palavras de Deus naquele tempo eram raríssimas. E você sabe, nós estamos vivendo um tempo hoje igual. As palavras de Deus estão raras. É raríssimo o lugar que você ouve Deus falar com você. É muito raro. Isso está ficando quase que você tem que ir no museu da palavra para ouvir. Deus entrou no templo. Eli era o sacerdote. Diga para o seu irmão e fala assim para ele: e ele nem percebeu. Uma pessoa, para não perceber alguém como Deus entrando no ambiente, só tem uma maneira de explicar isso. Diga: espiritualmente, morreu. Você está entendendo? Mas Deus está atestando que você está vivo, capacitado para ouvir o som da voz dele. Fica de pé um pouco, querido, por favor. Fica de pé. Israel estava vivendo esse cenário e Deus levantou um menino como promessa. Eu não sei qual é o cenário da sua vida. Eu não sei o que esse cenário está te produzindo. Caos, desespero, preocupação. Não sei. Isso não vem ao caso. Vamos olhar para aquilo que Deus está produzindo no nosso cenário. Vamos mudar o foco. Não olha para aquilo que o cenário está produzindo para você. Porque o que você olhou está crescendo e produzindo aos teus olhos. Muda. Olha para aquilo que Deus está produzindo no teu cenário. Pega essa palavra como semente. Semeia ela no teu cenário. Semeia para todo lado na sua vida. E diga: Deus, eu creio na tua palavra. Eu creio naquilo que fala o Senhor.